iniciando mais uma vez o programa Saúde e Bem-Estar e aqui na clínica da doutora Elizabeth Castelon, que nos recebe com muito amor e carinho. Muito obrigada, viu, doutora? E seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Você aí de casa vai acompanhar agora algumas imagens aqui da clínica. Eu sempre fico surpresa porque quando eu chego aqui sempre tem um ambiente novo, não que seja novo, mas que eu não conhecia, e eu me surpreendo com tudo que eu vejo por aqui, porque é tudo muito bonito. Eu sempre brinco com a doutora que é um espaço que já deixa a gente super feliz, é um espaço terapêutico. Obrigada. O assunto que nós vamos abordar hoje é transtorno de personalidade. Mas primeiro, vamos entender o que é personalidade? A doutora vai explicar pra gente. O que é personalidade? A personalidade, ela é um jeito que eu tenho, um padrão, um modelo mais ou menos uniforme que eu sigo e que caracteriza as minhas formas de pensar sobre o mundo, de interpretar a realidade, de sentir o mundo e de responder ao mundo. Né? Quer dizer, disso tudo eu não disse nada. Então vamos dar exemplos. Por exemplo, a gente tem alguns traços de personalidade que a gente usa na psiquiatria para tentar entender e definir uma pessoa. Por exemplo, eu posso ser mais introvertida ou extrovertida. Então uma pessoa introvertida é uma pessoa às vezes mais tímida, mas que gosta mais de ficar sozinha, que gosta de refletir, de pensar, de ponderar. Uma pessoa extrovertida não gosta muito de ficar sozinha e gosta mais de se comunicar, de se socializar, tem um prazer em estar com as outras pessoas, tem talvez uma facilidade em expressar as suas opiniões e se articular, etc. Então, introversão e extroversão. Eu posso ver também, por exemplo, o meu grau de empatia, como é que eu consigo sentir o outro, o que é chamado também de inteligência interpessoal, ou é um aspecto da inteligência emocional. Então, eu consigo perceber a emoção do outro, tentar me colocar no lugar dele, imaginar qual seria a resposta mais adequada que eu poderia dar para aquela pessoa se sentir melhor. Então, empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. Uma outra coisa, um outro traço de personalidade, o que a gente chama de neuroticismo, que é a tendência que eu tenho a sofrer diante das coisas. Então, uma pessoa com alto grau de neuroticismo, ela fica muito facilmente triste, irritada, magoada, se sente culpada, fica mal. Né? O contrário disso seria uma pessoa com grande estabilidade emocional. Então, diante dos choques, diante das frustrações, ele meio que se mantém, aquilo não o abala tanto. Né? Um outro traço seria o grau de psicoticismo, que seria o grau de esquisitice. Quão esquisito você é? Então a pessoa com alto grau de psicoticismo, ela tem umas crenças meio estranhas, né? Um pensamento mágico. Você hoje está vestida de verde, isso significa que Jesus falou com você ontem, né? Ou se você está vestida de verde, significa que vai chover, ou esperança. Você viu, não, isso daí é o símbolo da cor. O pensamento do psicoticismo é tipo assim, um galho caiu daquela árvore, ou seja, eu vou quebrar minha perna. Quer dizer, isso é um pensamento mágico porque ele não tem lógica, né? E as pessoas falam, mas é estranho. Ou uma pessoa que tem às vezes dificuldade em encadear as ideias, né? Uma coisa, eu estou falando uma coisa, de repente eu entro numa linguagem meio poética, aí eu volto para aquilo. Então essa esquisitice, esse psicoticismo. Sempre que a gente fala de personalidade, a gente tem sempre que analisar considerando o contexto social e cultural. Então, por exemplo, uma pessoa que, para o padrão brasileiro, é introvertida, na Alemanha seria normal, mas o que eu vou considerar é, afinal de contas, onde ela foi criada. Então, se ela foi criada no Brasil, então, no padrão cultural brasileiro, aquele comportamento se destaca. Então, ela é introvertida, né? Sempre, ou por exemplo, o que eu falei agora de pensamento mágico. Pode ser que eu sou criada numa tribo dos povos naturais da África, alguma coisa, e aí lá é comum você interpretar que se o palitinho fez não sei o que, se o galho da árvore ou se o passarinho cantou assim, que aquilo vai denotar alguma coisa. Então, tudo depende da constelação cultural, para eu valorizar, para eu dizer
dar valor àquilo ali, né? Como que eu vou enquadrar aquilo? Então depende da cultura onde a pessoa está também. Então eu falei, por exemplo, da introversão versus extroversão, falei do neuroticismo, falei de empatia, sociabilidade, quão sociável você é, o psicoticismo, mas também o seu antagonismo, né? Então tem pessoas que têm um comportamento de antagonismo, que é sempre de estar lutando, batalhando, brigando. Eu sempre vejo inimigos em toda parte. Comentários são inimigos, pessoas estão me perseguindo, pessoas estão querendo ver os meus erros, pessoas não gostam de mim, então a minha tendência, então por isso que é personalidade, porque é uma tendência, essa tendência de comportamento é universal. Eu sou assim se eu estou num relacionamento amoroso, eu sou assim na minha família, eu sou assim se eu estou num clube de amigos, eu sou assim no meu trabalho. Então um padrão de comportamento de achar que as pessoas que eu estou tendo sempre inimigos, ou de eu querer até provocar as pessoas, de querer provocar esses inimigos. Uma outra coisa que pode caracterizar a personalidade, impulsividade. Então eu posso ser uma pessoa, o que é uma pessoa impulsiva? É uma pessoa que tem uma dificuldade em refrear as primeiras intenções que ela tem. Então eu tenho um desejo de comer bolo, eu vou lá e como. Eu tenho um desejo de enfiar a mão na tua cara, eu vou lá e enfio. Eu tenho desejo de, quer saber, terminou nossa sociedade, não quero mais, eu vou lá e termino. Então eu não consigo pensar, refrear, inibir aquela coisa que me deu vontade de fazer. Então a impulsividade pode se manifestar em diferentes ocasiões e ela pode causar coisas muito ruins, como comportamento sexual de risco, quer dizer, eu vou para a cama com pessoas que eu nem conheço e não me protejo porque na hora ali eu quis, ou um comportamento de se desfazer, né, comportamentos ruins no trabalho, de você perder o emprego à toa por discussões, se envolver com brigas, uso de drogas, né? Ou jogos, por exemplo, eu estou com vontade de jogar, então jogador patológico, compras, né? Fazer muitas compras. Então a impulsividade, quão impulsivo você é, isso daí também vai determinar também é um traço de personalidade. A sua capacidade de disciplina e de autodirecionamento, quer dizer, como que eu consigo me controlar a partir das metas que eu quero atingir. Então, eu sou uma pessoa que consigo, então eu consigo me organizar, aí eu consigo refrear as coisas que eu poderia estar fazendo, mas eu não faço porque eu tenho uma meta, então eu consigo controlar meu tempo, as horas que eu vou estudar, o horário que eu vou acordar, o prazo, eu vou cumprir aquele prazo, então é o que a gente chama de conscienciosidade, isso também é um traço de personalidade. Então eu analiso todos esses critérios e faço meio que um modelo e falo, olha, você tem mais ou menos esse jeito. E por que isso é importante dentro da psiquiatria e da psicologia? Porque quando a gente trata na psiquiatria, a gente faz diagnóstico de doenças que estão te acometendo agora. Então, por exemplo, nesse momento você está sendo acometida pelo transtorno do pânico, ou pela depressão, ou por uma ansiedade generalizada, ou por fobia, você tem medo de um bicho determinado, medo de altura, medo de falar em público, ou você está enfim, e tem vários outros transtornos, transtorno delirante, esquizofrenia, tarará. Mas a personalidade é o que está por trás disso. Como que você era antes? O que está por trás? O que está por trás é esse teu jeito de ser. Então, eu entendendo isso, eu vou conseguir saber, obviamente, lidar melhor com você, porque eu não vou estar tratando apenas aquela doença que se manifestou, que no caso vamos por a sua depressão, mas eu vou conseguir entender melhor como que você vai trabalhar essa depressão, elaborar essa depressão, como que você vai colaborar comigo durante o tratamento, o que te levou a ter essa depressão, né? Então, eu começo a te entender de uma forma um pouco mais individualizada, não apenas te definindo pelos sintomas de depressão que você está tendo nesse momento, ou talvez há anos, mas eu começo a entender melhor o teu jeito de ser. Doutora, e como que a pessoa consegue reconhecer a sua própria personalidade? Isso é muito difícil, porque a gente tem um ponto cego muito grande, né? Posso te interromper? Então é mais fácil eu perceber a sua personalidade do que você própria perceber? Sim, mas pode ser que você também tenha um transtorno e aí você está me percebendo errado. Então, assim, na realidade, se eu quiser falar assim, não, olha, eu quero ter um mapa, né? Não tenho um mapa astral, sim. Eu quero ter o meu mapa astral.
Então eu posso querer ter também o meu mapa de personalidade. Então aí eu tenho que procurar um psicólogo, ele vai aplicar vários testes, tem vários testes que vão me definir. Talvez você é uma pessoa mais introvertida, você é uma pessoa mais assim, mais medrosa, mais esquiva, ou mais briguenta, mais tímida. E aí ele vai traçar um perfil supostamente mais neutro, porque ele estaria baseado em testes, né? Certo. Outra forma seria eu me basear na opinião das mais diferentes pessoas. Por exemplo, eu perguntei para ele, 20 pessoas eu fui perguntando, e aí eu faço meio que uma média da visão que essas 20 pessoas têm de mim. Por mais transtorno que essas 20 pessoas têm, a gente imagina que uma meio que tampou na outra, então a opinião de 20 pessoas deve chegar mais ou menos a uma verdade próxima daquilo que eu sou, ou pelo menos daquilo que se percebe de mim de um modo geral. Por que é difícil eu saber da minha personalidade? Porque isso envolve muita autocrítica, e a maioria das pessoas tem pouca autocrítica. Eu estou me incluindo nisso, né? Por exemplo, a gente tende a não admitir muito as coisas que não são legais, principalmente as coisas que não são moralmente legais. Por exemplo, eu não vou querer falar de mim que eu sou covarde, ou eu sou invejosa, eu sou traiçoeira, ou eu sou negligente, ou eu sou injusta, eu posso ser muito parcial. Negativa. Muito negativa. Então assim, tem coisas que a gente às vezes não quer falar da gente. E não quer admitir, né? E não quer admitir. Então você traçar o seu próprio perfil de personalidade é um pouco difícil por causa disso. Doutora, a gente já ouviu falar, eu creio que você muito mais ainda, de dupla personalidade. Ai, meu Existe Deus. isso? Nossa, aí já mudou o tema, já ficou... Mas aí é o transtorno de personalidade múltipla, né? Ou de transtorno dissociativo de personalidade. Eu acho que eu nunca vi, eu já tive casos em que eu suspeitei, mas eu acho que eu nunca vi. Na literatura disse que é um transtorno até relativamente frequente, assim, tipo, acho que até 1% da população, uma coisa meio... né? Muitas vezes as pessoas têm história de abuso na infância, principalmente abuso sexual, mas nem sempre. O que é esse transtorno? É como se você tivesse realmente diferentes personalidades dentro de você. E muitas vezes você não tem consciência dessas personalidades que você tem. Então, por exemplo, você tem a sua personalidade Roseli. Aí, de repente, você encontra na sua bolsa um bilhete, eu adorei a noite que nós dois passamos juntos. E aí você fala, meu Deus, o que é isso? Ou você encontra um objeto na sua bolsa que você fala, mas que objeto é esse? Ou você vai parar num lugar e você fala, mas o que eu vim parar aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Ou você tem pensamentos que você fala, mas esse pensamento não é meu. Por quê? Então... aí um psiquiatra pode descobrir que na realidade você abriga uma outra personalidade que pode ter diferentes graus de independência e que pode estar fazendo coisas que você não sabe. Roubando, até chegando a ter um relacionamento amoroso com outra pessoa, e essa outra personalidade pode ter um nome. Então isso deu muito filme de Hollywood, né? Tem muito filme, tem muito romance, tem muita história. Geralmente não é uma personalidade tão assim como nos filmes, né? A fulana, né? A boa e a má. O exemplo clássico da literatura é o Mr. Jekyll, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o médico e o monstro, que é uma história do Stevenson, um romance do século XIX, que era um médico, e esse médico, eu acho que ele ingere alguma substância, e aí de vez em quando ele vai se transformar nesse monstro à noite. E esse monstro não, é um homem, a personalidade dele, ele é um médico muito bom, um médico correto, amigável, caridoso, tarará, e quando ele se transforma nesse outro, é justamente todo o oposto que ele tem. O psiquiatra Carl Gustav Jung usa esse exemplo para falar da sombra, que é um aspecto da personalidade de todos nós. Então, assim, você começou a falar de personalidade múltipla, que seria um transtorno psiquiátrico, que eu tentei mais ou menos explicar, mas o Jung, como psicanalista, entende que todos nós temos esse lado sombra, que é o lado que a gente não apresenta para as pessoas. O lado que a gente apresenta é a persona, e persona vem de máscara. Então é aquilo que você vê em mim e que você acha que eu sou, e que muitas vezes que eu também acho que eu sou. Aí eu acho que eu sou boa, eu acho que eu sou justa, eu acho que eu sou empática, eu sou cordial, eu sou amigável, tarará.
Mas no fundo eu também tenho um lado sombra e você também tem o seu, que é aquilo que a gente não admite, que é aquilo que a gente não sabe muito bem que a gente é. Então uma dos enfoques da terapia é você olhar para a sua sombra e conhecê-la e saber que ela existe, né? E que tá, tem um lado meu que é invejoso, sim. Tem um lado meu que eu às vezes que eu rio do mal feito, sim. Que eu gostei no fundo que aquela pessoa ali se deu mal, sim. Porque aí eu vou poder conversar com essa sombra e evoluir a partir dela. Falar, mas o que você ganhou que a outra pessoa se deu mal? E você tá com inveja do quê? O que essa pessoa tem que você, né? E aí, mas eu preciso primeiro olhar para essa sombra. Então, assim, existe... E admitir que tem essa sombra, né? E admitir, né? Então, existe para não misturar os assuntos aqui, eu falei de traços de personalidade, aí você me perguntou ali da personalidade múltipla, que é uma doença psiquiátrica. Eu pessoalmente acho que é muito rara, mas na literatura diz que não é tão rara assim. Na maioria das vezes não é tão bonito como em Hollywood, você tem apenas alguns traços de uma outra personalidade, que são os conteúdos que você mantém inconsciente. Muitas vezes são conteúdos dolorosos, por isso que tem a ver com abuso sexual. Tem coisas que eu tiro da minha consciência porque seria doloroso demais lidar com aquilo. Aquilo iria destruir a minha capacidade de me organizar no mundo, de viver. Então aquilo fica reservado, mas aí aquilo pode criar perninhas e acabar causando problemas. E a outra coisa que eu falei é a sombra, que é aquilo que é uma dentro da linha da psicologia analítica, da linha junguiana, a sombra é aquilo que todos nós temos, é o nosso lado negro. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, doutora, e depois a gente vai falar sobre os tipos de transtornos, né, de personalidade. Tá bem. Então, não saia daí, a gente volta rapidinho. Meu nome é Suziane Beni, sou formada no curso de gastronomia pela Unigran e pude abrir o meu próprio negócio. Isso daqui é a realização de um sonho. A gastronomia me dá muita alegria, né? Você cozinhar, e agora eu fui para a parte dos doces, né? Eu já me senti preparada para o mercado de trabalho. Vestibular Unigran 2019. www.vestibularunigran.com.br. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E nesse bloco nós vamos falar sobre o transtorno da personalidade. Mas antes eu queria conversar com a doutora. No bloco anterior você falou sobre a pessoa extrovertida e também a pessoa inibida, né? Até que ponto, doutora, uma pessoa extrovertida é bom ela ser dessa forma e aquela que é um pouco mais retraída, né? Quais são os benefícios para essas pessoas? Se eu voltar de novo naquela coisa do Jung, o Jung ele fala assim que a pessoa extrovertida, ela canaliza a energia dela para coisas para fora. É quando ela abre a janela. A pessoa introvertida, ela fecha a janela e coloca um espelho e canaliza para dentro. Então, na realidade, introversão e extroversão não são coisas nem positivas nem negativas, são tendências que eu tenho. É muito bom ser introvertido também, porque quando eu vou refletir, meditar, eu tenho que ter essa capacidade de introversão, pensar sobre mim mesma, ou mesmo elaborar as coisas. Se eu vou fazer um quadro, se eu vou fazer uma composição musical, eu preciso ter essa capacidade de ficar sozinha e de lidar com os meus próprios pensamentos, minhas fantasias, os meus fantasmas, etc. Mas a extroversão está associada à criatividade. Então, de um modo geral, uma pessoa mais extrovertida é uma pessoa mais curiosa, é uma pessoa que busca mais novidades, é uma pessoa que tem mais experiências diferentes, que interage mais com as outras pessoas, conhece mais outros lugares e tende a ser uma pessoa mais criativa.
mas aí eu ponho também uma grande interrogação, porque uma coisa é a criatividade cotidiana, de eu falar assim, eu sou uma cozinheira criativa, então às vezes eu ponho mel na comida, eu fiz um frango com chocolate, eu fiz não sei o que, eu faço tal e eu crio. Então é uma criatividade cotidiana que é bacana e que mostra que eu sou uma pessoa provavelmente extrovertida, que busca novidades, que quer interagir, que não tem preconceitos, que gosta de provar as coisas, isso é bom. Mas existe a criatividade da genialidade, que está mais relacionada à introversão. Que é, por exemplo, se eu sou um gênio da pintura, eu fico lá trancada pintando, né? Michelangelo ficou, para fazer a Capela Sistina, ele ficou, nem sei como que ele conseguiu, mas ele ficou anos ali só concentrado naquilo. Então essa capacidade de introversão é importante também. Então não existe bem ou mal. Outra coisa que talvez não tenha ficado tão clara, mas que seria importante eu falar, que quando a gente fala introvertido e extrovertido, na realidade são graus, né? Então não é uma coisa assim, você é introvertida, eu sou extrovertida. Na realidade aquilo varia num contínuo. Eu sou, sei lá, 30% introvertida, 70% extrovertida, ou eu sou um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Então eu tenho graus de extroversão, graus de desinibição, graus de antagonismo, graus de neuroticismo, tudo eu vou tendo graus. O que serve, na realidade, essa coisa da personalidade dentro da psiquiatria, serve para você meio que entender um pouco melhor o paciente, as formas como ele reage. Não é tanto para você classificar, engavetar o paciente, você é assim, 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 assim. Mas eu tento entender um pouco melhor os teus mecanismos individuais, né? Aí a desinibição. Ser muito desinibido, é bom eu ter uma certa desinibição, porque isso implica que eu estou me sentindo segura, que eu não tenho muito medo. Aí a gente entra naquele assunto da fobia social, que foi um tema que a gente já discutiu numa outra entrevista. Então, se eu sou muito tímida, muito insegura, tenho muito medo das coisas, isso não é bom. Mas a desinibição, ela pode ser muito inadequada e ela pode estar presente em transtornos também. Então tem crianças traumatizadas que se tornam muito desinibidas, inadequadamente desinibidas. Tem pessoas, crianças com autismo, né? E depois, é que no adulto vai ficando um pouco menos. Mas a desinibição, ela pode estar denotando vários problemas vários problemas psiquiátricos, transtorno bipolar em fase de mania, ou uma pessoa com dificuldade mesmo de entender as situações sociais. Tem até doenças neurológicas que acometem o lobo frontal, que podem causar desinibição. Então a desinibição também não é uma coisa necessariamente positiva, aqui também depende do grau. Doutora, talvez a gente fuja um pouquinho do assunto, mas eu queria te perguntar o seguinte, a timidez. Na minha adolescência, eu fui muito tímida e eu sofri muito com isso e hoje eu penso, né? Puxa vida, com a experiência que eu tenho hoje, sabendo dos recursos, né, neurológicos e psiquiátricos que tem, eu penso que teria me ajudado muito. E uma pessoa que tem uma timidez excessiva, isso também é um transtorno de personalidade? Não, porque um traço só não caracteriza o transtorno, então você tem que ter várias coisas de um modo geral. A gente pensa na fobia social, né? Então a timidez excessiva, ela pode ser parte do que a gente pode estar nessa linha da fobia social, pode estar fazendo parte de alguns transtornos de personalidade, por exemplo, transtorno de personalidade esquiva, mas o que vale, né? Então vamos resolver o problema, em vez de ficar classificando. O que vale é trabalhar na sua autoimagem, né? Como é que você se vê? Por que você é tão insegura? Por que você tem medo das interações? O que você acha que pode acontecer de perigoso? Quais foram as experiências de interação que você teve que foram negativas e que te traumatizaram? Então vamos tentar entender você e trabalhar nisso daí, trabalhar nessa tua timidez. Então tem muito a ver como eu me vejo e como eu vejo as outras pessoas. Eu me vejo inferior a elas, eu acho que elas são questionadoras, eu acho que elas são hostis, eu acho que elas estão me criticando, eu acho que tudo é muito difícil, né? Como que eu me sinto? Então a timidez tem muito a ver com isso. Tá certo, doutora. Então, agora vamos falar sobre, né, os tipos de transtornos, né, de personalidade. Então, quando eu falo agora, eu sigo a nomenclatura, vamos dizer assim, psiquiátrica, mais adotada, né, pela maioria, que é a nomenclatura da DSM-5, que é da Associação Americana de Psiquiatria.
Então eles classificam em 10 transtornos. Então eles têm um grupo de transtornos, seriam os esquisitos, o grupo A. Então aí você tem o transtorno de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípico. Olha os nomes, né? Tá. Então, mais ou menos, uma pessoa paranoide... Só o nome já assusta. Já o nome já meio assim, né? Você tem transtorno de personalidade paranoide. A pessoa paranoide, ela é aquela que, de um modo geral, ela é aquela que está sempre vendo inimigos em toda parte. Ela sente que ela foi desmerecida, que ela foi injustiçada, que as pessoas não gostam dela, que as pessoas estão cometendo bullying, assédio moral. Ela tem uma dificuldade muito grande em entender os seus erros, as suas limitações, quando ela participou também das coisas. Então, paranoide tem a ver com isso. Lembrando que quando a gente fala de transtorno de personalidade, eu estou falando assim de um padrão que é rígido, ou seja, aquele padrão não muda, ele é inflexível e ele é generalizado. Então, em todas as ocasiões, quando eu trabalhei em tal lugar, eu mostrei esse comportamento. Quando eu trabalhei em outro lugar, também foi esse comportamento. Quando eu me relacionei com tal pessoa, foi esse comportamento. Quando eu frequentava o curso de não sei o que, foi esse comportamento. Então, ele é generalizado e ele é persistente. Então, aquilo já era observado desde a minha infância, da minha adolescência, já dava para perceber que eu era assim e isso permaneceu. E esse é chamado de transtorno porque isso me distingue muito das outras pessoas de um modo geral. Acaba sendo um traço muito marcante. E é chamado de transtorno porque aquilo me prejudica muito. Né? Eu posso ter um traço marcante, mas aquilo não me prejudica. Então pode ser até uma coisa muito boa, a minha criatividade é uma coisa muito boa, a minha inteligência, mas essa coisa de eu ficar me sentindo perseguida, me sentindo injustiçada, isso faz com que eu esteja sempre brigando e buscando os meus direitos e estou sempre meio que... Isso vem carregado de uma amargura, de um comportamento, de uma socialização que não é legal, vem acompanhado de sofrimento, porque aí eu fico deprimida, eu fico com raiva, eu fico magoada. Então esse seria o transtorno de personalidade paranoide, por exemplo. O esquizoide, ele se confunde com o transtorno de Asperger, assim, com traços de autismo. Ele é aquela pessoa que ele é um cara esquisito, que gosta de ficar sozinho, que gosta de atividades solitárias, ele tem pouca empatia, ele não entende muito bem o que está se passando com você, não busca também muito a sua companhia, vamos sair, vamos não sei o quê, ou você começa a chorar, ele fica meio sem saber como reagir, não entende muito esse papo de emoções e, né, é uma pessoa bacana, é uma pessoa legal. Isso pode às vezes ser confundido com timidez, mas muitas vezes não, ele não é tímido, ele não está muito afim, né? Então a característica mais marcante seria essa questão da socialização, de não gostar tanto das interações sociais, de gostar muito de ficar sozinho. E quando ele interage socialmente, a capacidade de ter intimidade com o outro, de criar laços e de ter empatia, essa capacidade do vínculo, ela está reduzida, né? Eu imagino. O outro, o esquizotípico. O esquizotípico, ele é aquela pessoa esquisita de uma outra forma. Ele tem uns pensamentos estranhos, umas crenças estranhas, às vezes o discurso dele é um pouco estranho. As flores e borboletas na luz do teu cabelo me fazem pensar que eu gosto muito da comida japonesa. Hã? Né? Então aquela pessoa meio assim, tá, uns sonhos, não, ontem eu sonhei com maracujá e isso significa, isso foi um sonho muito erótico. Né? Ou, enfim, não sei, né? Então assim, são crenças estranhas, um comportamento às vezes estranho e principalmente a característica aqui principal são associações, associar coisas que não tem muito a ver. E aí a esquizotipia como traço, essa coisa de eu associar coisas que não tem a ver, por exemplo, eu associo flor com cimento, isso também é associado a, apesar de ser estranho, tem a ver com a criatividade, porque eu me torno uma pessoa muito criativa, eu fiz flores de cimento, né? Ou eu, né? Quer dizer, porque a criatividade nada mais é do que você ter um pouco essa capacidade de inventar coisas novas a partir de coisas que supostamente não tem muito a ver,
né? Por exemplo, aqui ele é de bambu, com madeira, e aí a luz, e né, é uma luminária japonesa, os japoneses tiveram essa ideia tal, de combinar elementos. Então a esquizotipia, ela se caracteriza por uma pessoa que tem essas associações estranhas, aquilo se distingue no meio onde ela vive, as outras pessoas não pensam desse jeito, não raciocinam desse jeito, aí a pessoa pode ter um jeito diferente de se vestir, um jeito diferente de se comportar, tudo meio estranho, meio papo-cabeça, meio lunático, meio, né, extravagante, bizarro, né? Mas essa bizarrice, uma pitada de bizarrice é boa para a criatividade. Tá certo. Tá? Aí tem outros, se você quiser que eu fale. Aí tem o grupo B, que são as pessoas que são, vamos dizer assim, são aquelas pessoas difíceis. O grupo B seriam pessoas difíceis, a pessoa selvagem, a personalidade pessoa forte, que normalmente seria uma fala. personalidade forte no sentido ruim, que seriam então é o transtorno do tipo narcísico, histriônico, antissocial e borderline. Então, falando assim para pincelar, né? O borderline, ele se caracteriza principalmente pela instabilidade. Então, é uma pessoa muito instável, por isso que às vezes é confundido até com transtorno bipolar, é muito instável, tem muito medo de ser abandonado, te amo, mas ao mesmo tempo eu te odeio, muita ambivalência, muita troca de humor, muita impulsividade, comportamentos de risco, se atira nas coisas, depois detesta, e é um transtorno assim bem grave, né? A gente pode fazer até um outro programa sobre isso, mas se caracteriza principalmente pela instabilidade e pela dificuldade em lidar com as próprias emoções. É uma pessoa dominada por emoções muito fortes e aí o comportamento dela acaba sendo muito prejudicial, principalmente para ela mesma. A pessoa se corta, se machuca, tenta suicídio, outra hora está apaixonada e tal. O antissocial é aquela pessoa, vamos dizer assim, maquiavélica, vamos até abrir e falar em tom claro, mau caráter, manipulativa, às vezes sedutora, às vezes violenta. O transtorno de personalidade narcísico é aquela pessoa, como o nome fala, só voltado para si mesmo, então ele tem muita baixa autocrítica, ele está sempre colocando, ele se enxerga como algo muito especial. Histriônico, ele tem também principalmente esse aspecto manipulador, né? Sedutor e manipulador. As emoções em si não são tão intensas, mas existe uma dramaticidade, uma representação de tudo, tudo é representado, tudo é aumentado, né? Porque é muito importante chamar a atenção das pessoas. E, assim, fiz um bem rápido. O grupo C são as pessoas muito preocupadas e medrosas. Então, aqui entra o transtorno de personalidade dependente, o transtorno de personalidade esquivo, né, ou de personalidade esquiva, e o transtorno obsessivo compulsivo, que inclusive é o mais comum nas pessoas, mas não é o toque, é um transtorno de personalidade. Personalidade é obsessiva compulsiva, ou tem um padrão obsessivo compulsivo, ou seja, é aquela pessoa hipercorreta, hiperdetalhista, hipercontroladora, hiperrígida, hiperinflexível, né? Então seria a governanta alemã ou a governanta inglesa, né? Então todos os talheres colocados ali naquela ordem específica, e eu sei dos horários detalhados, eu sei do... Então geralmente essas pessoas, elas são... O lugar que cada pessoa vai sentar à mesa. O lugar que cada pessoa... Então geralmente assim, essas pessoas às vezes num cargo de gerente, eles são insuportáveis, porque eles acabam com as outras pessoas. Se por um lado é bom ter alguém organizado, e tem alguns cargos que é importante ter uma pessoa muito organizada, mas isso se torna um transtorno quando isso te faz sofrer muito, porque no fundo você não dorme à noite, um serviço que era para você ter terminado em 2 horas, você fica até não sei que hora, fazendo hora extra todo dia por causa dos detalhes, acaba ficando muito ansiosa, acaba sofrendo, pode se envolver tendo que tomar calmante, tendo que tomar beber para poder se acalmar, então assim, não é muito legal. Né? A personalidade dependente é aquela pessoa principalmente muito insegura, muito tímida e que se apega às pessoas criando essa dependência, né? Então o maior medo é o medo do abandono. E a personalidade esquiva, como o próprio nome diz, é aquela pessoa que tem a dificuldade de em se apegar, mas não é, ao contrário do esquizoide, nesse caso não é porque ela não curte tanto, mas é porque ela tem medo mesmo. Medo de se ferir, medo de se entregar, medo de confiar.
E vai se esquivando, né? Então, assim, para ser transtorno, tem que ser essas características todas que eu falei. Elas têm que ser muito acentuadas, elas têm que estar fazendo a pessoa sofrer, tem que estar fazendo as outras pessoas sofrerem. O tratamento, ele é com psicoterapia, principalmente com psicoterapia, ajudando a pessoa a enxergar esses problemas que ela tem. E isso é dificílimo. Né, você desenvolver essa autocrítica, entender que muitas coisas que acontecem porque essa pessoa, porque você tem esse jeito de reagir, porque você tem esse jeito de pensar, né, e com isso aos poucos ajudar a pessoa a ir mudando os padrões de comportamento, mudando o jeito de ver a vida, de encarar a vida. A medicação a gente usa para sintomas específicos. Tá com sintoma de depressão, tá com sintoma de ansiedade, ou tá muito irritado, ou tá com insônia, mas o tratamento do transtorno de personalidade envolve a psicoterapia. Tá certo, doutora. O meu diretor já sinalizou ali que a gente está já ultrapassando o tempo. É verdade, mas o assunto é muito importante. Até sugiro que numa outra oportunidade a gente retome o assunto. Muito obrigada mais uma vez, doutora, por participar aqui comigo no programa Saúde e Bem-Estar. E eu espero que você de casa tenha gostado, que tenha esclarecido as suas dúvidas. E eu sempre digo, que nós discutamos algum assunto aqui, é só você nos mandar um e-mail, está passando aqui no rodapé da sua tela. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.